E durante o depoimento, o hacker foi questionado pelo senador Sérgio Moro sobre outros crimes cometidos por ele e os dois tiveram um embate. Walter Delgatti chegou a chamar o parlamentar de criminoso contumaz. Quantos processos por estelionato, ações penais o senhor responde? Ou já respondeu? Respondi cerca de 4 ações e fui absolvido em todas elas. Nós pegamos uma lista aqui... Trata-se de uma perseguição que eu... 46 processos, seja em fóruns de Ribeirão Preto, Araraquara, Rio Claro, Justiça Estadual. Quantas vítimas o senhor já provocou de estelionato? Quantas pessoas foram vítimas do estelionato que o senhor praticou? Relembrando que eu fui vítima de uma perseguição em Araraquara, inclusive equiparada à perseguição que Vossa Excelência fez com o presidente Lula, integrantes do PT, e ressaltando que eu li as conversas de Vossa Excelência e li a parte privada e posso dizer que o senhor é um criminoso contumaz. Cometeu diversas irregularidades e crimes. Pediria aqui que fosse advertido o depoente que não pode chamar um senador de criminoso cometendo crime de calúnia. Peço escusas, então. O senhor, por favor, respeite aqui o plenário desta casa. Retiro o que eu disse, peço escusas. O bandido aqui, desculpe, senhor Walter, que foi preso é o senhor. O senhor não foi preso porque o senhor foi condenado. O senhor foi condenado. O senhor é inocente como o presidente Lula, então, é isso? Solicito que haja respeito de ambas as partes. Em nota, o senador Sérgio Moro repudiou as ofensas e chamou o hacker de sem credibilidade. Vamos voltar aqui à nossa conversa, à nossa análise agora com o Hélio. Hélio, foi um momento tenso ali da CPI. Muito tenso. O Moro estava fazendo um ponto de credibilidade que é parecido com o que eu comecei hoje falando, questionando em vários aspectos a criminalidade dele. O Moro levantou o aspecto de ele ser um estelionatário condenado, que então personifica outras pessoas, frauda outras pessoas, etc. Eu achei a reação dele meio, como o americano diz, loose cannon, assim, inesperada, acusando o Moro e dizendo uma coisa grave, né? A gente já falou aqui sobre as pessoas que ele violou durante a Vaza Jato, uma delas é o Moro. E para as pessoas que alegam que ele fez algo bacana porque revelou um suposto crime, aqui nem cabe essa análise, porque ele falou assim, eu vi as partes privadas todas suas e posso afirmar que você, Moro, é um criminoso quanto mais. E o Moro claramente respondeu, quem está preso aqui é você, não sou eu, não. Ou seja, me parece vamos dizer, que ele ali, nesse momento, estava com ou muita coragem, ou sem noção, ou eu diria até com as costas quentes. Ou seja, ali ele estava num ambiente que ele achou que ele podia peitar desta forma um senador da República confortavelmente. Será que ele tinha um respaldo mais formal para ter feito isso? Não sei. Vamos ouvir a nossa Thaís Arbex, que tem informações sobre os processos passados, já que foi um questionamento do senador Sérgio Moro durante esse momento que a gente viu, Thaís. Eu me lembro que no passado você fez muita reportagem sobre isso. Estou errado? Não está não. Leandro, boa noite para você. Prazer estar aqui de volta. Caio, Hélio e Yuri, boa noite para todos que estão nos acompanhando agora aqui no Arena. Leandro, antes de falar especificamente dos processos, queria fazer uma observação sobre esse embate específico com o Sérgio Moro. Teve até, Hélio, uma ironia fina ali do hacker. Ele, ao invés de pedir desculpas, ele pede escusas, fazendo uma referência ao termo que já foi usado pelo agora senador num passado recente. Então, foi até uma resposta um tanto quanto irônica. Mas o que é importante dizer? Que o hacker, ele é investigado na Operação Spoofing. Essa operação, ela está aqui na 10ª Vara do Distrito Federal. Essa investigação ainda não terminou. O que a gente tem de informação? O que a gente pode dizer sobre isso? Vou até pegar minhas anotações aqui para não cometer nenhum erro. Ele está sendo investigado
pelo fato de ter hackeado essa quantidade de telefones de autoridades que ele admite ter feito. Réu confesso nesse caso. E essa ação penal da spoofing está na 10ª Vara Federal aqui do DF, ela está pronta para sentença e ainda não teve condenação. O que aconteceu logo depois dessa operação spoofing? Abriu-se uma outra investigação para apurar se havia tido pagamento ou mandante no caso da chamada Vaza Jato. E aí eu cito o nosso colega de profissão, Reinaldo Turolo Júnior, que é o repórter que acompanha esse caso há muito tempo. No ano passado, vou até pegar a data aqui, em 12 de maio do ano passado, ele publicou a informação de que esse inquérito a respeito de um suposto financiamento e para descobrir se havia tido um suposto mandante para a invasão dos celulares das autoridades, ele foi encerrado. O que a Polícia Federal concluiu no ano passado? Então, volto a dizer, Polícia Federal 2022, ainda sob a gestão de Jair Bolsonaro, concluiu que não teve mandante, que ele não recebeu por essa operação. Acho que vai ser válido, talvez, a CPMI tentar quebrar o sigilo de novo, mas é importante a gente lembrar que a Polícia Federal já fez uma investigação a respeito da Vaza Jato, a respeito do suposto financiamento para que Walter Delgatti Neto acessasse esses celulares e também sobre a possibilidade de ter um mandante para esse crime. Acho que essa é uma perspectiva que a gente também tem que ter. Talvez o mais fácil seja a CPMI pedir acesso à investigação que a Polícia Federal fez e concluiu no ano passado. É o que deve acontecer, né, Yuri? Ou seja, a mesa diretora da CPMI solicitar essas informações também, já que há muito material e vários caminhos na CPMI, né? A grande questão é o quanto que todas essas informações, por um lado, ajudam a fazer, né, a entender quem é este depoente, mas, por outro, a CPMI já tem tanto volume de informações sobre o objeto propriamente dito, que é a investigação dela, que é o 8 de janeiro, e vale lembrar, sempre importante lembrar, né, investigações que correm no âmbito do judiciário, na esfera criminal, que estão alguns passos à frente da investigação da CPI mista do 8 de janeiro, que ela acaba tendo mais destaque por essas situações, digamos assim, laterais da investigação, que é o que ela se propôs, que ela poderia avançar. E hoje, de novo, com a operação da PF que vai atrás de supostos financiadores do 8 de janeiro, ela perde aquela proposta que era a inicial dela, pela investigação de supostos ou suspeitos de terem financiado, usado dinheiro, botado dinheiro do próprio bolso para fazer com que pessoas fossem até Brasília com um espírito, né, com um estado de ânimo. E isso, nosso colega aqui de redação, Vital Neto, mostrou isso lá naquela primeira semana de janeiro. Uma reportagem foi publicada no site da CNN mostrando que as pessoas já falavam em ser a hora de sujar as mãos de sangue. Pessoas falando que, olha, melhor não levar crianças, mulheres, porque vai ser feio, coisas do tipo, palavras nesse direcionamento. Já havia ali um caldo formado, inclusive é este caldo que justifica as ações da oposição para viabilizar a criação dessa CPI mista, porque teria ocorrido a omissão de autoridades ligadas ao governo federal ou teria havido uma conivência para que tudo acontecesse da forma que aconteceu. Então, o cuidado que a CPI mista tem que ter, e isso a própria senadora, a relatora da CPMI, a senadora Elisiane Gama, já reconheceu que no início teve um momento ali que a CPI poderia estar mais bem preparada, com uma estratégia mais clara para conseguir fazer depoimentos mais produtivos. O de hoje tem uma repercussão política muito forte por tudo o que foi dito e que ainda precisa ser comprovado do ponto de vista judicial para ter um valor que vá além da narrativa política. E essa é a grande questão, se ao buscar o máximo de informações possível, se isso acaba acaba ficando perdido, não necessariamente
tendo um efeito prático concreto. E muitas comissões parlamentares de inquérito já incorreram nesse erro de querer abraçar o mundo e deixar, às vezes, nos detalhes, escapar uma trilha que poderia ser mais produtiva, com um resultado mais concreto. Como o Yuri disse, Caio, há muito elemento para poder ser analisado ainda em pouco tempo, né? Sim. Bom, esse embate ali, né, Leandro, é interessante, porque um é vamos dizer assim, o rei da Lava Jato, né, o Moro, e o outro o rei da Vaza Jato, que é o Walter Delgatti. Era um encontro um pouco previsto também, né, para este depoimento. Tem muita, como eu estava falando aqui, né, a participação do hacker nos grandes acontecimentos políticos aí dos últimos 5 anos, 10 anos no Brasil, é tremenda, né? Ele praticamente ajudou a criar um ambiente que propiciou a soltura do Lula e propiciou que o Lula recuperasse os direitos políticos, né? E toda a saída do Moro do universo jurídico, né? Virou ministro, mas depois caiu ali a partir... O hacker é o responsável por um questionamento muito grande jurídico em cima dos atos e da forma que a Lava Jato e o Sérgio Moro atuou. Então saiu faísca ali, né? Era de se esperar que esse embate ocorresse. E chama a atenção também o fato do hacker ele ter silenciado, né? Quando era um questionamento seja do Moro, seja de outros senadores de oposição. Então teve uma estratégia, esse depoimento todo, teve uma estratégia política muito forte também por parte do hacker, porque ele, de certa maneira, a base aliada levantou a bola, ele cortou todas, né? Cortando essa bola direcionada ao Bolsonaro, e quando eram questionamentos que, de certa maneira, constrangiam ele ou colocavam em suspeição as coisas que ele estava dizendo, que ele disse antes, ele optou pelo direito constitucional do silêncio, que ele buscou no Supremo Tribunal Federal, e o ministro Edson Fachin aceitou. Então, tudo que aconteceu hoje tem uma componente político muito forte sobre qualquer aspecto que se olhe, inclusive sobre esses meandros, né? Sobre esse embate Moro-hacker, embate Lava Jato, Vaza Jato, e também a forma como ele ajudou a base ajudou ele a colocar essas acusações todas na arena política do país, e ao mesmo tempo em que ele silenciou quando questionado pela oposição sobre grande parte de seus atos. Mas não sobre o Moro, né? O Moro ele não silenciou e partiu para a pancada, uma pancada que eu nunca vi uma testemunha dar em um parlamentar. Eu nunca tinha visto isso. E o ponto que a Thaís fez, da ironia, que eu não tinha pescado, obrigado, Thaís, mostra o quanto ele estava confiante para partir para cima do Moro, na minha opinião. Daí o meu ponto sobre as costas quentes que ele estava. Ele estava muito tranquilo, na minha opinião, com cara de estar protegido para fazer o que ele estava fazendo.